Olá, boa noite. Seja bem-vindo a mais um programa Contra a Regra, um espaço de experimentação dos estudantes de jornalismo da UFV. Eu sou Vinícius Santana e vou estar na apresentação dos próximos 2 programas, sempre às quintas-feiras, a partir das 7 da noite, aqui na TV Viçosa. O programa de hoje vai mostrar que é possível conviver bem com as pessoas, respeitando as diferenças e as qualidades de cada um. Na primeira reportagem você vai conhecer a história de Tereza, uma mãe que cuida de 2 filhos autistas e vai saber também quais as principais dificuldades e facilidades desses rapazes em sala de aula. Quando as palavras não saem, o corpo arruma outras formas de se comunicar. Pintura, violão, lego no teto, a casa da Tereza é assim. Fala por si só e pelos meninos que vivem aqui. Eu sou a Tereza. Eu sou mãe de 2 lindos rapazes, que é o Gustavo, que tem 24 anos, e o Ulisses, que tem 18 anos. E eles têm autismo. A gente vive, nós 3 aqui, nós formamos uma família nada convencional, que está à vistas para vocês aqui, com tudo isso aqui. É uma casa bastante estruturada para essas condições e uma casa que eu gosto muito, eu curto muito isso, essa casa que tem a cara deles e acho que é a minha cara também, Eu gosto muito de ver eles em cada cantinho aqui. Pessoas com níveis graves de autismo têm dificuldades na comunicação social e normalmente apresentam comportamentos repetitivos. O Ulisses, por exemplo, não gosta que mexam na posição de seus helicópteros de coleção. E o Gustavo, sempre que passa pela cozinha, apaga a luz. Eu aprendi muito sobre o autismo e acho que eles sofreram muito no início por eu também não saber muita coisa e os profissionais também. A gente vê que tem uma lacuna aí de conhecimento sobre autismo, muito grande. Então, por exemplo, um autismo, quando ele tem dor, ele não sabe expressar a dor. Hoje ainda eu vivo isso. Por exemplo, o Ulisses está com a unha encravada, por causa, a gente viajou para o mar, aquela coisa infeccionou. E se ele for para pai com essa unha, se não passar pomada e aquilo ficar doendo, ele vai ficar nervoso lá. Ele não vai saber manifestar a dor de uma forma como uma pessoa manifesta, então ele fica irritado. O Ulisses desenha, colore e ama lápis de cor. Já chegou a realizar exposições de seus trabalhos e também se diverte muito com o violão. Depois do nascimento dos filhos, Tereza resolveu estudar psicologia e isso ajuda no dia a dia da família. A ciência ainda não confirmou se o autismo é um fator genético. Espero que as pessoas nunca pensem que ter os filhos assim é um sofrimento, não é, definitivamente não. Amá-los é muito bom, eu gosto muito de amá-los e gosto muito de investir neles, investir tempo neles. Com o autista, primeiramente, você tem que acreditar nele. Se você não acreditar que ele é capaz, você não consegue desenvolver nada, aprendizado nenhum com ele. E a partir do momento que você acredita nele, aí você começa a lançar estratégias, atividades sobre o assunto que você vai trabalhar e você percebe que ele está te dando respostas. Porque ele não vai te falar assim, nossa, eu quero aprender matemática, eu gosto de aprender os fatos, eu quero saber calcular. Ele não vai manifestar nada disso para você oralmente. Mas quanto mais você dar atividade para ele, mais você vai aprofundando no que ele é capaz. Graça é professora na APAE há mais de 20 anos. Atualmente dá aula para uma turma de 10 alunos e 6 deles têm autismo. Para o futuro, tem planos de escrever um livro compartilhando suas vivências em sala. O autista não socializa. O papo é esse, Eles não gostam de socializar. Eu, na minha prática, na minha vivência, eu penso diferente. Não é que ele não gosta de socializar, ele não sabe socializar. É diferente. Então, quando você aproxima do autista, que você dá atenção para ele,
conversa com ele direitinho, ele te dá atenção. Ele te obedece. Na minha sala, por exemplo, todos chegam, né? E me dão um beijo na hora que chega. Quem sabe falar, faz assim. Quem não sabe falar, né? Faz assim, me dá um beijinho. E quem sabe falar, fala bom dia, me dá um beijo, vai pro seu lugar. Agora eu gostaria que você de casa pensasse na resposta de algumas perguntinhas que eu tenho a fazer. Você conhece alguém que passa muito tempo sozinho, não gosta de sair de casa e apresenta mudanças de humor de uma hora para outra? Fique de olho, pois esses são alguns dos sintomas da depressão, uma doença que atinge 1 de cada 10 adolescentes no Brasil. Mas não é só gente jovem que sofre com essa doença. Nossa equipe entrevistou uma psicóloga especialista nesse assunto e você fica sabendo a partir de agora os principais sintomas da depressão e quando é o momento certo para procurar a ajuda de um profissional. A depressão é uma doença que atinge mais de 350 milhões de pessoas em todo o mundo, de acordo com a Organização Mundial da Saúde. Por aqui, mais de 11 milhões de brasileiros têm esse distúrbio. O acesso à informação é fundamental para sabermos lidar com a depressão e é por isso que viemos conversar com a psicóloga Juliana Fialho. Ela vai nos ajudar a esclarecer mais sobre a depressão. Juliana, esses dados nos dão um panorama de como que é a depressão no mundo e no Brasil. O que causa a depressão? São diversos os motivos e as questões que podem permear e dar início a uma depressão. E ela pode não ter um marco assim, muito fixo, né? A pessoa está deprimida em determinado ponto de tempo. As causas podem ser diversas, das mais diversas. Geralmente está ligada a algum marco, algum esquema que a pessoa aprendeu e reforçou ali durante algum momento da vida. E geralmente esses sintomas e essas questões que podem causar depressão, elas podem estar num nível consciente, subconsciente ou inconsciente. Então pode ser que a pessoa não seja tão palpável o que causa aquela tristeza profunda, aquele desânimo, aquela incapacidade de sair de casa. Então essas questões precisam ser vistas e avaliadas para a gente conseguir ali, né, seguir um tratamento e tudo mais. Não existe uma faixa etária para a ocorrência? Para a pessoa ser diagnosticada assim, com transtorno, porque existem vários sintomas, né? Não é porque a pessoa, às vezes, é bom esclarecer isso também, que essas questões de variações de humor, de tristeza, de desânimo, elas são comuns, né? Elas precisam ser vividas, ser vivenciadas. E não tem uma correlação direta com idade, faixa etária. E como que as pessoas em geral, o público que está assistindo em casa, pode identificar ou supor que uma pessoa está com a depressão? O que torna a depressão visível? São coisas que têm ligação com a depressão do humor real e que incapacitam realmente a pessoa durante um determinado tempo em lidar com o seu dia a dia. A pessoa não consegue trabalhar, mas assim, em senso comum e vendo a pessoa em casa, não dá para você falar assim, né? Eu, enquanto não profissional, eu vejo alguém e falo assim, a pessoa está depressiva, tem que tomar cuidado com isso, porque as variações de humor são normais, como eu disse. Você comentou do trabalho em conjunto do psicólogo, do psiquiatra, então agora a gente queria saber mais sobre o tratamento da depressão. Tem cura ou é um tratamento? Como que é esse tratamento? Tem cura, com certeza. Ele é um trabalho que ele vai demandar né, ali um cuidado e um comprometimento ali, às vezes até da família, é multiprofissional e multissetorial nesse sentido, né, do cuidado. A psicoterapia, ela deve ser atrelada ao trabalho com o psiquiatra, né, o bom profissional, tanto de um lado quanto do outro. Na maior parte dos casos, precisa entrar com antidepressivos, né, em dosagem regulada e tudo mais, ansiolíticos em alguns casos, né, que o antidepressivo ele vai melhorar o humor ali para que a pessoa tenha um ânimo melhor para poder trabalhar durante o dia, fazer suas coisas. O ansiolítico, porque pode ser que a pessoa perca o sono. Eu trabalho particularmente com a terapia cognitivo-comportamental, que é uma técnica que ela coloca mesmo a pessoa, a gente faz um acolhimento, a gente tem a descoberta guiada, que é uma das nossas técnicas, né, que a gente junto com a pessoa ali, a gente vai durante 4, 5 sessões, a gente vai identificando ali com a pessoa. Isso não é fechado, é uma ideia, né? Você comentou da importância das pessoas que convivem com o depressivo,
da família, dos amigos. Existe para essas pessoas alguma recomendação de como lidar com os depressivos? Sim, é uma pergunta interessante e vale, né, reforçar essa questão da atenção, né, com os familiares, né, mais propriamente dito, né, dentro da família, que essas pessoas geralmente elas têm uma dificuldade de expressarem ali o que sentem, né, e até por receio de que, como elas já têm esses tipos de pensamento, que eu sou uma pessoa chata, eu não desperto confiança das pessoas, não vai dar certo e tal, elas têm um pouco de dificuldade de se abrir. Então a atenção da família e dos amigos é fundamental, que vai servir como uma forma de acolhimento ali inicial, para que a pessoa ela entre num tratamento de uma forma mais aberta, né? Tá certo, Juliana, muito obrigado pela entrevista, ela foi bem esclarecedora. Eu que agradeço, estou à disposição. Muito obrigado. E nós voltamos para o estúdio com o Vinícius. A Divisão Psicossocial da UFV oferece tratamento gratuito para os alunos da universidade. Os horários dos plantões de atendimento podem ser acessados pelo pcd.ufv.br. Em Viçosa, quem faz esse tipo de atendimento para toda a população é o CAPS, Centro de Atenção Psicossocial. Você pode entrar em contato pelo número que aparece na tela. O Contra a Regra agora faz uma breve pausa. Na volta, você confere um pouco da história de vida do Cebolinha, uma figura muito conhecida de Viçosa que supera dificuldades todos os dias. Até já!